Beleza, pessoal? Essa foi a nossa vinheta da nossa abertura da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre regimes políticos, né? Nosso tema da aula de hoje. Já deixei a apostila aí no nosso grupo do WhatsApp. Também coloquei um vídeo sobre os sistemas de governo, segundo os filósofos gregos, principalmente Aristóteles. Mas eu quero iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre os estados modernos. Então, a organização dos estados modernos na Europa, ela se deu ali a partir do século XV, porque depois da queda do Império Romano, nós tivemos ali a chegada dos povos bárbaros do norte e ocupando essas regiões onde hoje é a Itália, a Espanha, Portugal. E depois de uma descentralização do poder na mão dos senhores feudais, dos grandes proprietários de terra, ali em meados das grandes navegações, no século XV, nós temos uma mudança social muito grande, que é os burgos, as cidades, em que a maioria das pessoas deixam o campo, deixa a servidão dos senhores de terra, dos senhores feudais, e migram para a cidade em busca de novas oportunidades. E isso faz com que a burguesia, percebendo essa mudança, né, do feudalismo para o mercantilismo, e o aumento do poder nas mãos dos reis, dos monarcas, eles apoiam essa ideia para a centralização do poder na mão de um único e não em vários senhores que tinham poderes em regiões diferentes do mesmo país. Então o rei se torna o líder desses estados modernos, e a primeira fase de um monarca no poder é o absolutismo monárquico, né, que vai perdurar por alguns séculos aí na Europa. Muito bem, mas o objetivo principal da nossa aula de hoje é conhecer um pouquinho sobre o que é aristocracia, o que é monarquia e o que é democracia, os três sistemas de governo, segundo Aristóteles e Platão, que representam historicamente como foi governado os países, as nações e os impérios. Então o primeiro é a aristocracia, que segundo ficou lindo. Olha lá. O meu garoto tá fazendo uma pintura aqui, uma arte plástica, entendeu? Que ele também vai ser um artista, tá bom? Já desenhou também um outro anjinho aqui. Também já desenhou o coronavírus, beleza? Olha o coronavírus como é que ele é. O bicho é feio pra danar, cuidado. Muito bem. Depois dessa participação aqui do meu pequeno Daniel, voltamos para a aristocracia. Segundo Platão, um filósofo grego, a aristocracia é um poder em que estava na mão dos cidadãos mais virtuosos da cidade, do país, do reino. Então, alguém dotado de boa formação moral, capaz de interpretar o interesse do povo, com um extraordinário conhecimento sobre ética, esses aristocratas, eles estariam blindados das possibilidades de corrupção, buscando sempre o bem comum e não privilegiando os grupos mais abastados da sociedade. Um cidadão no poder, um aristocrata no poder, poderia exercer sua função de forma justa. Assim pensava o filósofo grego Platão. Mas, infelizmente, na prática, isso não tem acontecido, porque o segundo filósofo que nós vamos estudar sobre ele, Aristóteles, também grego, ele acreditava que a aristocracia era um grupo uma elite, né, nacional de um país, em que ele buscava também os interesses para a sua classe social e não para o bem comum. Então a aristocracia foi um modelo, um sistema de governo, mas que também não foi justo, como Platão assim o descreveu. Outro modelo de governo, sistema de governo, é a monarquia. Como eu já disse para vocês, foi a monarquia com apoio da burguesia na Europa que fez a centralização do poder na mão absoluta dos reis. Os reis tinham poder absoluto, poder sobre o exército, poder sobre a economia, poder em parceria com a igreja, poder sobre as universidades. Então ele tinha poder sobre criar impostos, sobre privilegiar grupos para não pagar impostos.
Então o rei tinha poderes absolutos. E um governo absolutista que ignora os interesses coletivos e busca somente a permanência do seu poder como forma principal de gestão, não está dentro do modelo ideal de governo para uma sociedade. E também o Aristóteles acaba criticando o modelo de monarquia. E o terceiro modelo, o sistema de governo, que é a democracia, essa sim, dentre as piores, é a melhor, né? É o modelo brasileiro, é o modelo da maioria dos países do Ocidente, da Europa, parte da África, da maioria dos países da América, são democráticos. E essa democracia, o que nós precisamos fazer é torná-la plena de direitos e deveres, que a sociedade organizada também participe das discussões políticas para que os eleitos possam fazer o que é de maior prioridade para a população, tá bom? Investindo em saúde, educação, geração de emprego, urbanização, asfalto, água potável, geração de emprego e renda, qualificação profissional, né? Levando espaços de cultura e esporte para as áreas periféricas da cidade, para que todos possam viver a sua cidadania plena, beleza? Então tá bom, espero que esse vídeo possa ajudar você a compreender o texto de hoje e que você possa ter uma boa aula, tá bom? Um abraço e Deus abençoe a todos.